Fala pessoal do 7º ano. Hoje a gente vai ver rigidez de uma figura. Que figura é essa? Então, ó, chama todo mundo que você vai ver que existe uma figura que é bastante rígido, beleza? Então, ó, chama todo mundo que a aula já está no YouTube. Então, observe aí na tela de vocês o seguinte. Veja aí na tela principal. O que diz o seguinte, ó, qual forma geométrica é mais resistente? Essa figura ou a essa da outra aqui, ó, triângulo quadrado, ou esse triângulo é mais resistente? Pensa aí, 2 segundinhos. E aí, quem é mais resistente? Agora vamos ver as imagens, ó, as seguintes imagens. Essa imagem dessa ponte, o que é que aparece de figura aí? E essa outra imagem, o que aparece de figura aí? É um quadrado, um retângulo, um triângulo, é o quê? E essa outra? Então, ó, observe que nessas imagens tem triângulos, formam alguns triângulos, não é? Então é o seguinte, o triângulo é um polígono rígido. A gente vai entender o porquê disso. Quando você vê alguma estrutura, você vai observar lá os triângulos, porque é difícil ele se alterar, entendeu? Então veja aí na tela o seguinte, ó, qual dessa figura é mais resistente? Você já viu que é o triângulo, mas se você pegar um quadrado e colocar a pressãozinha no lado entre os vértices, ó, então a gente identificou os 4 vértices. Se eu colocar empurrar esse vértice para baixo, você consegue alterar a figura? Consegue. Então você vai conseguir mexer isso aí. Então se você fizer um quadradozinho de como fosse de qual é o nome? Canudo, está esquecendo aqui, canudo. Então você consegue ver e vai tentar mexer um dos vértices e vai ver que vai alterar. Se você fizer também com canudo, você tenta fazer um triângulo, tenta mexer um pouco para ver se vai ser tão fácil assim. E se você fizer com um palito de picolé, fixando os lados, vamos dizer assim, e que possa ser mexível, né? Então, ó, que pode dar para mexer, você vai ver que o quadrado você mexe e o triângulo vai ser difícil mexer, beleza? Então, ó, o seguinte aí, se você empurrar na tela principal o slide, veja aí, que vai ser empurrando, você vai conseguir mexer o quadrado. Massa, tanto ó, vem para cá e tanto do outro lado também. Agora tenta mexer o triângulo. Não iremos conseguir mexer, porque ó, quando a gente vai mexer o triângulo, não consegue alterar os ângulos deles. Então, por isso que a gente não consegue, porque a gente conseguir alterar os ângulos dele, no triângulo tem uma propriedade, onde um lado, eu pego um lado e somar os outros dois, a soma dos outros dois tem que ser maior do que esse lado. Eu faço isso com todos os 3, que é uma propriedade do triângulo, beleza? Então o triângulo a gente não consegue mudar os seus ângulos, por isso que é uma figura rígida. A gente não consegue alterar os seus ângulos fazendo a pressão, beleza? Então observe aí na tela principal o seguinte, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Porque quando no vértice do triângulo ele não se altera? Por quê? Veja aí na tela principal o seguinte, ó. Se a gente empurrar, não vai alterar o ângulo. Então, ó, esse pedaço não vai alterar o ângulo. Não conseguimos pegar esse vértice e colocar até lá embaixo. A gente não consegue fazer isso. Por quê? Se a gente colocar para baixo, ele vai mudar o ângulo. Com isso, ó, uma figura pode ser, um lado pode ser maior do que o outro. E existe a propriedade do triângulo. Então, a gente não consegue, pressionando os seus vértices, mudar o seu ângulo. Então a gente não consegue fazer isso. Então não conseguimos modificar a abertura de seus ângulos e construir um outro triângulo. Não podemos fazer isso, porque existe a propriedade dele. E também o triângulo não se deforma. Beleza? Não deforma o triângulo. Então, ó, veja o seguinte, que o triângulo é a única figura que é rígida. Ele não consegue fazer isso. Se você pegar um triângulo, tenta fazer, não consegue mudar os seus ângulos. Existem propriedades no triângulo que não permitem fazer isso. Já no quadrado, se a gente pressionar,
A gente pode alterar o ângulo dele. No triângulo, não podemos fazer isso. Então, é uma figura rígida. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês o seguinte. Nesse triângulo aí, na tela principal, que existe esse triângulo, e a gente vai pressionar os 3 lados. Não podemos. Então, ó, não é possível alterar os ângulos internos do triângulo, mantendo as medidas dos seus lados fixos. Então, ele tem a propriedade que um lado tem que ser menor do que a soma dos outros lados. Então, se a gente for pressionar, ó, não é possível alterar os ângulos internos de um triângulo mantendo as medidas. Então, se a gente alterar o ângulo de dentro, as medidas vão se alterar e também a propriedade pode deixar de existir. Se não existir a propriedade, não podemos formar triângulos. Então, ó, não é possível alterar os ângulos internos de um triângulo mantendo as medidas de seus lados fixos. Beleza? Então, veja essa construção aí. Olha, tá vendo que tem vários triângulos aí nessa ferragem? Vamos aumentar a imagem. Olha aí. Beleza? Então, tudo que você for ver agora na construção, veja os triângulos. Identifica que ele está lá por um motivo. Beleza? Porque é uma figura rígida, não consegue se alterar. Agora, veja o seguinte. Na casa existe esse tipo de telhado, porque tem triângulos nele. Olha, impede que o vento abale sua estrutura devido à rigidez que apresenta. Então, o triângulo é bastante importante na construção civil. Entendeu? Então, aqui, ó, olha o triângulo aí, dá para ver na melhor formato. Beleza? Então, ó, seguinte, você vai andar agora e observar os triângulos nas imagens, na estrutura do construção civil, porque tem essa propriedade da rigidez do triângulo, beleza? Agora observe na tela de vocês esses 2 exemplos aí, a comparação. Observe aí na tela. Quem é o mais rígido? Observe, esse banco ou este banco aí. Vamos ter dois segundinhos para você dizer. Eu vou escutar daqui. Ah, é o do lado direito. Massa. Por quê? Ah, porque tem um triângulo ali. Show de bola. Então, ó, lado direito é o mais rígido. Observe agora, esse vamos dizer assim, assento da bateria, não sei se é assento aí, esse banco e esse tripézinho. Olha o triângulo ali. Então, ó, ele impede de cair. Ó, olha a importância do triângulo nos objetos. Beleza? Olha o triângulo aí identificado. Show de bola. Então, ó, veja o seguinte. Na figura, nos polígonos, o triângulo é bastante importante. A aula de hoje é sobre isso, identificação dos triângulos, certo? Agora o importante é o seguinte, se você tiver, nesse caso, um portão e quer permitir esse portão fique rígido, o que acontece? Veja aí na tela de vocês este exemplo. Olha, tem um rapaz aí na tela, na imagem, que quer colocar uma barra para deixar esse portão rígido. Veja aí. O que é que a gente consegue na tela principal? Que a gente vai ver onde ele vai colocar essa madeira para ficar rígido. Veja aí na tela de vocês. Seguinte, ó. Aqui diz que olha a importância da barra aí, ó, um triângulozinho. Então, ó, na imagem, vou voltar um pouquinho, veja aí. Agora, essa imagem, o rapaz quer colocar uma barra para deixar rígido. Onde é que a gente coloca? Na diagonal, onde vai formar o triângulo. Então, por isso que você encontra, ó, os portões assim. Porque nesse formato permite que o portão fique rígido. Porque você vai ver aí que existem os triângulos. Ele não está aí na diagonal à toa. Ele está aí possibilitando ou permitindo que esse portão fique rígido por causa dos triângulos. Beleza? Então agora, olha aí. Uma pessoa em cima de uma torre, uma ponte construída por macarrão, né? Figura uma estrutura bem fina, né? Bem frágil. Mas com os triângulos, ó. Os triângulos formam uma figura bem rígida, bem rígida, bem rígida. Olha aí, essa ponte. Veja que tem os triângulos. Então, ó, a importância do triângulo aí. O triângulo não está à toa nessa construção. Beleza? Então, veja. Seguinte.
que hoje a gente está tendo uma ideia da rigidez do triângulo. Então, ó, qualquer figura, quem é o mais rígido? O triângulo. Massa? Então, ó, só para deixar a dica aí na tela na divisão nos dois, o seguinte, ó, quer formar uma figura resistente? O que é que a gente vai usar? Beleza, vai usar triângulos. Então, ó, veja aí na tela que use o seguinte, ó, construir algo resistente. Use triângulo. Observe aí nesse monumento os triângulos. Então, esse monumento é um monumento rígido que tem lá os triângulos. Então, a sua estrutura é bastante forte. Beleza? Então, ó, para finalizar a aula, que vocês entenderam o porquê da importância do triângulo na construção civil, que a gente não consegue mexer, alterar seus ângulos sem mudar os seus lados. Com isso, o triângulo é o único polígono rígido. Beleza? Forte abraço e até a próxima, pessoal. Até mais.